Esse é o quadro Análise de FIIs, o quadro onde eu faço a análise fundamentalista dos fundos imobiliários escolhidos por vocês, que mandam aqui pelo Instagram, no direct e na caixa de perguntas, que inclusive já estava vendo as perguntas ali que a gente vai falar hoje na live. Tá? A bola da vez hoje é o fundo HGLG11, que é um dos maiores fundos aí da nossa bolsa, é um fundo de logística. Tem valor de mercado de 6,6 bilhões e desde a última análise que rolou do HGLG11 aqui, muita coisa aconteceu. A Pátria, que é a gestora do fundo, ela está com uma movimentação ali, até tem um fato relevante bem legal no site de relações com investidores do HGLG11, mostrando como que vai ser essa mudança toda que vai acontecer ali dentro do próprio HGLG11, que vai incorporar dois fundos, né? Vai incorporar um fundo, na verdade, vai adquirir outro, vai incorporar o LVBI11, e a gente vai falar mais um pouco sobre isso aqui na live, além de, claro, analisar o fundo em si, né? O preço que ele está sendo vendido, o patrimônio do fundo, aonde que ficam os imóveis. Tá? Lembrando que a live de hoje é sobre fundos imobiliários, diferentemente de ações. Agora sim, né, que a gente sempre recebe as perguntas ali de dividendos mensais e tal. E agora sim esse tipo de pergunta faz sentido, porque aqui a gente tem sim a recorrência mensal. E lembrando também que os fundos imobiliários não foram atingidos pela nova taxação que entrou em vigor agora, né? Faz um mês que entrou em vigor a taxação de dividendos, que pegou quem investe em ações, né? Quem tem a sorte de receber mais de 50 mil por mês em dividendos e investindo em ações, vai pagar 10% sobre o QCD isso, tá? E a base de cálculo é anual. Então, se tu recebe 600 mil ou mais de dividendos investindo em ações, tu é taxado. Em FIIs, tu não é taxado. Tá bom? Então isso acabou virando um ponto positivo para o mercado de fundos imobiliários aí, principalmente para quem tem mais dinheiro e já quer essa renda mensal, né? Que é característica dos fundos imobiliários. Beleza? Como eu falei aqui, é um dos maiores FIIs da bolsa, tanto em valor de mercado quanto em negociação diária. Ele tem um valor de mercado de 6,6 bi e negocia 17 milhões por dia. Tá? Muita gente questiona esse negócio de liquidez, né? Se é para analisar a segurança de investir em fundos imobiliários, e eu sempre falo que isso é um ponto muito positivo, principalmente para quem quer comprar, quer ter essa liberdade de comprar, né? Tem que saber lidar também com a variação diária, o sobe e desce todo dia, que não acontece com quem tem imóvel físico, né? Que às vezes teu imóvel está caindo de valor, né? Se tu tentar vender o teu imóvel naquele mês específico, tem pouca demanda, logo, caso tu queira vender, tu vai ter que aceitar um deságio. Só que tu não pode ver, né? Com imóvel físico tu não pode ver isso. O que acaba sendo positivo porque muita gente não tem estômago para lidar com isso. No mercado de fundos imobiliários, todo dia tu pode vender e comprar. No caso do HGLG11, negocia 17 milhões por dia. Então, né, divide isso pela metade aí, tu vê quanto que tem de compra e venda, né? Porque quando se fala de liquidez, né, quando se fala assim, tem liquidez de 10 milhões diárias, significa que tem 5 de cada lado, né? Então lembrando que sempre que tu compra, tem alguém vendendo, e sempre que tu vende, tem alguém comprando. E normalmente as duas pessoas acham que estão fazendo um ótimo negócio, tá? O que nem sempre é o caso. Lembrando também que às vezes, né, eu sempre falo que o motivo para alguém vender, ele nunca é tão claro, né? Não significa que a pessoa ache que aquilo é um mau investimento. Quando dá uma crise, por exemplo, muita gente vende não porque acha que está com um mau investimento na mão, mas porque precisa daquele dinheiro ou fica com medo de precisar daquele dinheiro. Agora, quando alguém está comprando, é um sinal mais claro. Tá? Quando alguém está comprando é porque acha que aquilo é um bom investimento. Se não, provavelmente estaria comprando outra coisa ou não estaria comprando. Beleza? Então a gente vai ver hoje se vale a pena investir em HGLG11, vamos ver a taxa de dividendos mensal, como é que ela vai evoluir para o ano que vem, se vai melhorar, vai piorar, quanto que precisa investir para receber 10 mil de renda mensal, que já vi que essa era uma das perguntas, vou responder essa e outras no final da live, tá? E agora sim, vamos... botei aqui para falar, né? Já que estou voltando aí em 2026...
falar de o que são fundos imobiliários, né? Que a outra live eu falei de ações, que são pequenas cotas de empresas, né? Quando se fala de bolsa de valores, tem dois principais investimentos: ações, que é investir em empresas, Petrobras, Vale, Taesa, Banco do Brasil, entre tantas outras. E ao investir em ações, tu se torna sócio dessas empresas e tens direito, assim como sócio de qualquer empresa, aos lucros, né? Aos dividendos, ao patrimônio, que muitas vezes tu não vê, né? Porque tu não é o acionista majoritário, então tu não pode ir lá e vender um imóvel da Exetec, por exemplo, que é uma construtora, tu não pode ir lá fazer isso, mas tu recebe os lucros das vendas dos imóveis daquela empresa, né? Ao longo do ano, ao longo do período que tu tiver investido. E no caso de fundos imobiliários, tu não se diz que tu é acionista, né? Se diz que tu é um cotista, mas os direitos são praticamente os mesmos aí, tá? Tu vai receber a tua proporção na medida que tu investe no fundo imobiliário, né? Mesmo que seja R$100, como é possível tu começar a investir em fundos imobiliários, tu tem direito a receber os dividendos proporcionais daquele fundo, tá? Dos fundos que são bilionários, né? E isso é muito bom porque eles podem reduzir as taxas para ti. Já adiantando aqui um ponto positivo do HGLG11, a taxa é 0,6% ao ano de taxa de administração, né? E tu, como investidor cotista desse FII, vai pagar essa taxa, mas vai receber os dividendos, que no caso aqui 8,4% ao ano dos imóveis que ele investe, tá? E aí é só um dos tantos FIIs que tem, né? Uma carteira boa de fundos imobiliários nunca vai investir tudo em um FII só. Até por isso que é bom, né, poder comprar cotas de fundos imobiliários aí por um valor tão baixo, né, digamos. Esse aqui até é um pouco mais caro, né, 157 para comprar uma cota do fundo HGLG11. Então, com R$157, tu recebe dividendos proporcionais aí de imóveis que estão localizados em vários estados do Brasil, pagando uma taxa baixa, isento de imposto de renda nos dividendos. Tá? É um tipo de investimento muito bom. Lembrando que para investir nesse tipo de coisa tem que, né, ter uma base mínima de conhecimento, que é o que a gente tenta trazer aqui na sala de aula, né? O objetivo aqui é muito mais explicar os fundamentos, explicar como funciona esse mercado para transformar vocês em pessoas mais independentes, né? Não é porque eu digo aqui, vale a pena investir, que a pessoa vai sair comprando e vai investir no negócio, né? Apesar de que já vi gente fazendo isso. Às vezes recebe mensagem depois de uma live da pessoa falando que comprou. Aí depois, né, o mercado é dinâmico. Então a pessoa tem que saber investir com independência. Não tem problema nenhum se embasar no que alguém falou naquele momento. Mas depois vai lá conferir, tem que fazer o acompanhamento. E aí o acompanhamento é feito com base nos fundamentos, né? Nos fundamentos. Aí sim que eu vou falar sobre eles agora. E que eles mudam com o passar do tempo, né? Os resultados mudam, o preço muda, a gestão muda, e é nisso que a gente tem que ficar de olho. Mas a gestão hoje, no dia de hoje, em fevereiro de 2026, a gente vai falar sobre ela no dia de hoje, tá? Mas é um fundo bem sólido, né? Um dos maiores fundos, como eu falei, então não é o tipo de... Quanto menor é o fundo, quanto menor é a empresa, mais mudança vai ter. Tá? Mais a pessoa tem que saber para investir. Quando é um fundo mais sólido, que tem mais histórico, que tem mais patrimônio, aí tem menos volatilidade, digamos assim. Tá? Mesmo que mude a gestão, mesmo que mude os resultados, é difícil, né? É muito mais, por exemplo, investir num Itaú, né? Comparando o HGLG11 com o Itaú da vida. Tá? Não significa que vai mudar o cenário de uma hora para outra, mas mesmo assim a pessoa tem que saber os fundamentos daquele negócio e acompanhar sempre. Tá? Então o HGLG11 é um fundo de tijolo, se diz de tijolo porque investe em imóveis propriamente ditos, né? Se diz de papel quando o fundo investe em dívida, ou se diz de papel também quando o fundo investe em outros fundos, né? Mas no caso aqui é um fundo de tijolo que foca em imóveis de logística, tá? Que são usados aí muitos como centros de distribuição. A gestora do fundo é a Pátria Investimentos, é uma das maiores gestoras do Brasil, portanto confiável, e o administrador é o Banco Genial também, que não se tem notícias de problemas aí, né?
Número de cotistas, 525.069. Então, quando tu investe em HGLG11, tu é apenas um de 525 mil cotistas que têm interesses em investimentos proporcionais nesse fundo e que, graças a cada um desses cotistas, tem dinheiro ali dentro, tá? Para justamente comprar esses imóveis. E tem uma gestora com analistas lá dentro, né? Com pessoas trabalhando lá dentro para ti, para gerar esse retorno em dividendos aí, que hoje está pagando 8,4% ao ano ou 0,7% ao mês. E eu até marquei em verdinho aqui, quando eu boto a taxa de administração e a taxa performance, quando não tem taxa performance, tá? No caso do HGLG11 não tem taxa de performance, o que é muito bom para o investidor, né? Porque quanto mais taxa tem, menos dinheiro fica no nosso bolso, mais dinheiro fica no bolso dos outros. Mas enfim, depois eu vou mostrar aqui a evolução da performance do fundo, né? Que tem uma performance muito boa e consistente, né? Justamente por ser um dos maiores, ser bem sólido o fundo, ter bastante imóvel diversificado, taxa de vacância baixa, tá? E o lado bom justamente é que dessa performance boa que o fundo teve, por não ter taxa de performance e por ter taxa de administração baixa, o retorno vem quase todo pro cotista, tá bom? Que somos nós. Somos nós, eu digo investidores em geral, né? Eu não tenho cotas de HGLG11, eu não invisto, porque eu invisto, o meu foco de investimento é o mercado de ações. Mas isso é de gosto, eu vou falar depois sobre isso também, né? Para quem deve investir em ações, quem deve investir em fundos imobiliários, os fundos imobiliários é para quem já está em outra fase da vida. É para quem já está buscando justamente receber os dividendos mensais, né? Que é a característica principal dos fundos imobiliários, é a recorrência mensal de dividendos, uma alta taxa de dividendos isentos, enquanto o mercado de ações é para quem tem um prazo de horizonte mais longo, quem está apto a lidar com mais volatilidade, quem tem mais experiência também para saber o que comprar, o que vender, né? É muito mais fácil tu entender o mercado imobiliário, que é o mercado mais antigo que se tem, né? De investimentos, né? Muito antes de existir empresa listada em bolsa, que só foi aparecer ali com as navegações, né? No meio do segundo milênio, muita gente já investia em imóveis até antes de Cristo, né? Então, imagina, na Roma Antiga, lá no Império Romano, lá no ano 0 ou antes de Cristo, já tinha gente rica que tinha muita terra, né? Então, ter terra e entender isso é até uma coisa mais natural do ser humano, né? Não exige menos conhecimento e investimento de tempo do que aprender como investir em empresas que têm vários setores, né? Tem elétricas, tem bancos, tem commodities, dentro de commodities tem petróleo, tem minério de ferro, tá? Então o mercado de fundos imobiliários é bom também por essa facilidade, tá? É menos volátil, é mais fácil de entender, tá? E é muito bom também para dar rentabilidade também, apesar de ter menos rentabilidade projetada do que na comparação de quem sabe investir em bolsa, né? Em ações mesmo. É um mercado que dá uma chance aí para quem sabe investir, para quem sabe analisar fundamento, em ter um retorno até acima da renda fixa, tá? Dependendo do cenário, do movimento que tu vai fazer. A gente vai falar sobre isso também. Beleza? Então, pontos positivos aqui: isenção de imposto de renda sobre imposto, isenção de corretagem, isenção de dor de cabeça. Que eu volto aqui da dor de cabeça é na comparação com o imóvel físico, né? Que, sinceramente, eu assim, né, sabendo da segurança que se tem hoje, né, do respeito à legislação graças à CVM, né, ao Ministério da Fazenda, que regulamentou bem esse mercado e que faz tempo que não dá problema, né, a gente pode investir, como eu falei aí, em vários imóveis ao redor do Brasil, shopping, logística, escritório, residencial, tudo através de fundos, pagando baixas taxas, recebendo dividendos isentos. Enquanto que imóvel físico a gente sabe como é que é, né? Às vezes a pessoa investe metade do patrimônio dela todo em um imóvel físico. E aí fica dependendo daquilo. Isso gera mais estresse, tá? Ao mesmo tempo em que tem outros pontos, né? A pessoa tem controle total sobre aquele imóvel, mas é uma concentração de riscos perigosa, tá? Tu concentrar todo o teu dinheiro seguindo o que a maioria da manada aí faz é perigoso e não recomendo para ninguém que está começando a investir fazer isso, tá? Que é o caminho natural, é a pessoa às vezes até se meter em um financiamento para comprar um imóvel físico, né? Para alugar, achando que está fazendo um baita negoção, quando no fundo está
recebendo um aluguel baixo, normalmente 0,3%, 0,4% ao mês de aluguel aí nas principais cidades do Brasil, quando em fundos imobiliários a gente pode conseguir aí 0,8%, né, de uma forma muito mais diversificada, tá? Claro, com alguns pontos negativos também, como o fato de ter a negociação diária ali, tá mostrando todo dia na tua cara o que tá subindo ou tá descendo, tem que saber lidar, né? Tem que aprender antes de fazer. E é isso que a gente está fazendo aqui. Para investir com segurança tem que saber um pouquinho, e a gente traz aqui essa base aí, tá? Então, pontos positivos: menos dor de cabeça, mais liquidez, mais facilidade comparado às ações e mais diversificação comparado aos imóveis físicos. Tá? Se tu tem um imóvel físico, vai lá e vem uma obra, ou acontece algum problema no esgoto, ou aquela região, né, começa a ter enchente, coisa que tu não sabia, e tu vai estar, todo o teu risco vai estar ali. Então, se der um problema ali, tu vai ter uma queda brusca no valor do teu imóvel e uma dor de cabeça muito maior do que se tu tivesse, por exemplo, né, vamos dizer, um imóvel de 200 mil e uma carteira de 200 mil reais de fundos imobiliários, onde tu tenha 10 fundos de escritórios, de logística. Cada um desses fundos tem escritório e imóvel, né, residencial, tem de hospital, tem de escola, ao redor do Brasil inteiro, tá? Então nem se compara, é muito mais inteligente, é como eles ensinam nas melhores escolas de negócios do mundo, né, para tu investir, a não ser que seja um grande negócio, né, que tu vai desenvolver um imóvel e ter um ganho muito superior. A não ser nesses casos, investir em fundos imobiliários é um caminho melhor, tá? E normalmente tem uma taxa de retorno melhor também em dividendos. No caso aqui do HGLG11, tem 0,7% ao mês líquido, enquanto que, como eu falei, nas principais cidades do Brasil é 0,35%, então é o dobro, tá? O dobro de uma forma mais diversificada. Tu pega o relatório, tu lê em casa. Beleza? Já falei aqui então os pontos positivos, mas imóvel físico também, lógico. Se tá investindo, tá bem, né? O que não pode é não tá investindo. Senão vai chegar lá no final, não vai ter dinheiro para se manter, não vai conseguir atingir os sonhos, não vai ter tranquilidade financeira. E isso, infelizmente, é um problema para muita gente. Beleza? Atualmente, eu até separei aqui, tá? Vou mostrando o relatório para vocês e vou fazendo a leitura em voz alta para depois o pessoal escutar no podcast, que é onde o pessoal mais gosta, né? Esse é o relatório Focus, porque teve uma pergunta aqui que perguntou, né? Vou falar mais no final, mas só mostrando aqui já que estava aberto, que fala que vai ter uma redução na taxa Selic no ano que vem, uma redução projetada aí de 15 para 12,25, para 2027 para 10,5 e para 2028 para 9,75, onde a previsão do Banco Central aqui é parar essa redução de taxas. Tá? Já falando aqui que não é porque está no relatório Focus que é verdade, tá? Isso aí é o erro mais de principiante que tem, é achar que o que está no relatório Focus é o que vai acontecer. Tá? Não é. Isso aqui é uma projeção. Inclusive, o relatório Focus ele funciona como uma ancoragem de expectativas, né? Quem falou isso uma vez foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele ainda era ministro da Fazenda no começo do Banco Central. E foi muito interessante, porque exatamente, tu não pode chegar, essa taxa 12,25, ela muda completamente a partir do momento que a gestão pública muda. Então a administração pública no ano que vem vai ser outra, né? A gente tem eleições no final desse ano. E a gente sabe, um Tarcísio tem um estilo de abordar a responsabilidade financeira do país. O Lula tem outro. Né? O Lula é muito mais propenso a aumentar dívidas, aumentar impostos e tudo isso, né? E aumentar gastos, principalmente aumentar gastos públicos. E isso vai contra a redução de taxa Selic. Então, se um governo não estou usando o Lula como exemplo porque são os dois principais aí, né? Eu estou falando dos dois principais candidatos. Inclusive falei do Tarcísio e nem é ele mais agora, né? Não se sabe mais, agora estão falando do Flávio Bolsonaro. Mas enfim, quando foi o governo do Bolsonaro, foi um governo que gastou menos. Isso facilita a redução da taxa de juros. Tá certo?
Então tudo vai depender, essa projeção aqui ela muda completamente a partir do momento em que as coisas vão se confirmando nas eleições, tá? Mas de qualquer forma eu vou responder a pergunta no final, falando sobre o que pode acontecer. Aqui eu separei também, dei uma olhada para trazer para vocês no relatório do HGLG11 dos fatos relevantes, falando justamente da aquisição do LVBI11, tá? Que é um outro fundo grande de logística aqui, e principalmente o relatório gerencial, tá? Então eu vou vendo aqui, apontando para vocês. Quando precisar virar a tela aqui para demonstrar alguma coisa, eu viro, mas eu sempre vou narrando também para o pessoal escutar depois. Beleza? Então eu vou olhando aqui, vou falando para vocês. Então primeiro vamos falar sobre os indicadores financeiros da página 4 do relatório. Isso aqui não é nenhum material secreto, nem nada assim, né? O pessoal depois vem perguntar onde é que eu busco isso, e é muito fácil, é só botar o nome do fundo ou o nome da ação ali, né? Eu faço a mesma coisa tanto para fundos imobiliários quanto ações. É obrigação das empresas e dos fundos de capital aberto, listados em bolsa, de ter esses relatórios, né? No caso dos FIIs, os relatórios gerenciais, que são mensais, e no caso das ações, os relatórios trimestrais, além de divulgar todos os fatos relevantes que podem alterar a decisão de investimento dos cotistas ou dos acionistas. Tá bom? E a primeira coisa que se avalia justamente é a qualidade desses relatórios. Quando tu vê uma empresa que promete muito, fica muito ensaboada no relatório, tu já tem que ficar com o pé atrás. Tá? Agora, quando vem uma empresa ou um fundo imobiliário que já mostra um relatório mais direto ao ponto, que fala mais de preço, aí tu gosta mais. No caso aqui do HGLG11, teve alguns probleminhas que eu vi aqui, porque eu analisei o de novembro e o de dezembro. Então mudaram algumas coisas ali, eu vi depois que mudaram uma projeção que tinha de pagamento de dívidas, mas é por causa dessa incorporação que está fazendo aí, que ele está incorporando esse outro fundo imobiliário e adquirindo os imóveis de um outro também. Tá? Então é mais, acredito que seja mais por causa disso, né? Porque daí tem que ficar batendo balanço e fazendo toda incorporações, essas coisas assim, elas abrem espaço para dar alguns errinhos, não significa que seja um problema, tá? Mas tem que ficar ligado. É só porque eu sei que está passando por isso, então tô em um clima de perdão aqui. Tá? Mas eles erraram ali em 200 milhões uma projeção de pagamento de dívida. Mas não tem problema. É um fundo de uma gestora famosa e eles se retrataram, mandaram, né, avisaram os cotistas. Vamos falar aqui então sobre o fundo. O patrimônio líquido do fundo 7,1 bilhões e o valor de mercado 6,7, ou seja, a gente está com desconto sobre o patrimônio líquido do fundo. Tá bom? Então, para cada R$1 de patrimônio líquido de imóveis de logística, a gente está pagando 95 centavos, um desconto de 5%, o que é bom. Tá? Já foi maior, tem outros fundos imobiliários com desconto maior, tem construtoras com desconto maior na nossa bolsa. Tá? Mas mesmo assim, é um preço por valor patrimonial bom, considerando outros fatores que eu já falei aqui, né? A taxa de administração é baixa, 0,6% ao ano, não tem taxa de performance, tá? E já que eu estou falando de performance, eu até separei aqui a performance desse fundo aqui, que eles mostraram justa a evolução ao ano, olha só aqui. Esse gráfico aqui é desde 2011, o que é bom também para a gente ter uma base de análise histórica, né? Um fundo bem antigo. E o em preto aqui é o HGLG11. O pontilhadinho aqui consistente é o maratonista, né? O que só vai para frente, o CDI. E esse aqui em laranja é o IFIX, que é como se fosse o Ibovespa do mercado de fundos imobiliários, né? É o índice que representa os fundos imobiliários listados em bolsa. Então a gente tem aqui o retorno deles, ó, anualizado desde o início lá, o HGLG11 dando 14,3% ao ano. Isso é muito bom, muito bom. O CDI, por exemplo, deu 9,8%.
Então CDI mais 4,5, tá bom. Só o Banco Master para pagar. CDI mais 4,5. Pior é que tinha mesmo. Eu tinha título do Banco Master pagando CDI mais 4,5. CDI mais 4,5. Foi bom enquanto durou, né? Foi bom enquanto durou. O pessoal reclama muito, lógico que é revoltante tudo que está acontecendo e tal, mas muita gente ganhou um dinheirinho ali também, né? Não vamos esquecer disso, né? Porque o FGC pagou, acredito que tenha pago todo mundo. Se não pagou alguém, depois bota aí, mas é para ter pago, né? E então a rentabilidade a gente recebeu com um mês de delay, mas se tu tivesse investido há bastante tempo, esse período de investimento mais do que justificou o delay de um mês ali na hora de pagar o que era devido pelos CDBs do Banco Master, os famosos CDBs dos Banco Master, que só mostra a República das Bananas, como a República das Bananas ela funciona, né? Uma coisa muito triste, para não dizer outra coisa. Mas enfim, cabe a nós, pelo menos a gente ainda tem meios de fazer o nosso trabalho, investir com segurança e garantir uma aposentadoria boa, uma vida financeira boa aí para nós e para as nossas famílias no longo prazo, né? Podia ser pior, tem países que é pior. Não vamos ficar focando no ruim, senão a gente vai entrar em depressão. Beleza? Só tem que lembrar na hora do voto, né? Tem que lembrar na hora do voto lá na frente, pelo amor de Deus. Vamos mostrar a alavancagem aqui então, também do fundo. Muita gente tem dúvida, né? Acha que FIIs não podem ser alavancados, mas eles podem sim, eles podem tomar dívida para investir em imóveis e alavancar suas operações. Se um fundo imobiliário ele vê uma oportunidade de comprar um imóvel, se o HGLG11 vê, por exemplo, esse imóvel aqui custa 200 milhões e tá uma baita oportunidade para eu comprar, mas eu tô sem caixa, mas eu sei que eu vou fazer vou gerar uma boa renda, nada impede do HGLG11 pegar, emitir dívida e comprar aquele imóvel, né? Se alavancar é isso, né? Emitir dívida para investir nas suas operações. No mercado de imóveis, eu acho que a pessoa tem que ter mais cautela, né? Uma empresa ela tem mais justificativa, às vezes, para pegar a dívida, porque existem setores de mercados de ações, por exemplo, que vão te dar retornos maiores, né? Por exemplo, é muito mais fácil um Facebook da vida ou uma empresa de tecnologia ter uma ideia de investimento que vai dar 30% ao ano do que um fundo imobiliário, né? Não tem como é muito difícil até porque se isso fosse acontecer, algum grande investidor podia ir lá e comprar, se tivesse tão claro assim, né? Então, com imóveis, eu acho que tem que ter muito mais cautela. A gente vê aqui que a alavancagem está aqui na página 11 do relatório. Tá, eu vou virar aqui, mas eu vou narrando aqui. Então, a gente vê que o saldo total dos CRIs, que é sigla para Certificado de Recebíveis Imobiliários, está em 678 milhões hoje, ou 9,6% aqui está do valor de mercado, né? Não, do patrimônio, tá certo. 9,6% do patrimônio líquido do fundo. Isso é uma taxa, né, abaixo dos 10%, ainda está tranquilo, digamos assim. Tá bom? Mas passando muito disso, eu já começo a ficar preocupado. Até porque, lembrem-se, né? Parece baixo, mas a emissão de dívida ela é um mercado por si só. Muita gente ganha dinheiro na emissão de dívida. Então, quando começa muita alavancagem, às vezes pode até ser um sinal de conflito de interesse ali dentro. A mesma forma que tem aqui também já mudando, deixa eu ver se eu acho a página aqui que fala dos investimentos em fundos imobiliários, ó. Que eu também não gosto, isso também tem conflito de interesse. E não é só o HGLG11, tá? Outros grandes fundos fazem a mesma coisa. Eles alocam dinheiro do patrimônio do cotista em outros fundos imobiliários. Tá? Na minha visão, isso aqui, né, parece pouco, como eu falei, parece 4,6% do patrimônio líquido, mas vamos lembrar, a gente está falando de patrimônio líquido de 7 bi, né? Então 10% de 7 bi é 700 milhões, 5% é 350 milhões.
Então eles têm 350 milhões para movimentar em compra e venda de fundo imobiliário aqui, um monte de fundo imobiliário de baixa liquidez. Não é, né? Não estou aqui acusando nada, pode tudo ser feito na maior honestidade, mas isso abre margem para conflito de interesse e manipulação de mercado. Se tem dinheiro em caixa que não está querendo investir em imóvel de logística, então dá para o cotista. Então distribui, paga dividendo para o cotista. Se ele quiser comprar, ele que vai lá e compra esse aqui, o GARI 11 aqui, sei lá, o INGL 11, XPIN 11. Não precisa eu pagar a taxa de administração para esse fundo aqui ir lá investir nesses fundos e pagar outra taxa de administração em cima. Estão entendendo o pulo do gato? Mas enfim, é uma prática comum, infelizmente uma prática comum do mercado, né? Voltar aqui para a ordem das coisas, mostrei a alavancagem. Vou mostrar aqui o ponto positivo de investir em fundos imobiliários, como eu falei, é a diversificação com baixo custo, né? Então, tu investindo em HGLG11 aí com R$150 para comprar uma cota, tu tem imóveis aqui, ó, 37 imóveis diversificados em 7 estados, mais de 2 milhões de área locável e um baixo histórico de vacância. Aqui também a gente vê a alocação por inquilino, ó, ponto positivo também, está bem distribuído. Esse gráfico de pizza aqui. O maior inquilino que tem é o Mercado Livre, mesmo, né, que é a maior empresa da Argentina, né? Nem sei quanto é que está o valor de mercado do Mercado Livre, vamos ver. 108 bilhões de dólares. Então é uma empresa bem consolidada, né? 10% não é muito. O segundo lugar, Volkswagen com 6% também, bem sólido. RMG, não sei o que é, Electrolux, Shopee, Decathlon, Kremer, tá? Todos bons inquilinos. E aqui também a gente tem o histórico de vacância, que a gente vê que em janeiro de 2025 estava em 6,2% e agora em dezembro de 25, que é o do último relatório, está em 2,3%, 2,2%, de 6,5% para 2,2%. Muito bom, mas ao mesmo tempo significa que já está na máxima geração de renda, né? Já está completamente locado. Se tivesse dando a mesma renda com uma vacância de 20%, significa que ainda teria uma possibilidade de aumentar a renda gerada desse fundo imobiliário. Não é o caso. Então o HGLG11 ele está sendo bem gerido e conseguindo locar praticamente todos os seus imóveis, né? 2% quase não tem vacância. Então, falei que esse é um ponto positivo. Falei dos investimentos em FIIs, que acho que tem conflito de interesse. Exatamente, é uma prática comum. Se tem dinheiro, dá para o cotista. Deixa que eu vou investir em XPN11 sem pagar taxa para ninguém. Quer dizer, só pagando taxa apenas para o XPN11. Entenderam por que eu não gosto disso? Porque se eu invisto em um fundo imobiliário que já cobra taxa de administração para ele ir lá investir em outro fundo imobiliário, não é o caso ali que, pelo visto, eles não são fundos da própria gestora, né? Mas quando o sinal vermelho aqui, um aprendizado legal aí para quem já investe, já vai nos relatórios, é saber se tem investimento cruzado, tá? Eu trabalhei numa gestora, né, no começo da minha vida, que já faz quantos anos isso faz? 14 anos já. Né? Com 20, 21 anos, eu trabalhei numa gestora que fazia exatamente isso. Ela pegava dinheiro que estava em um fundo dela e investia em outro fundo dela. Então, às vezes, por exemplo, um cara investia R$1 milhão na gestora e ele pagava 3 vezes taxa de administração sobre aquilo. Ele achava que estava pagando 1%, mas ele estava pagando 3%. Tá? Então, tem que ficar de olho nisso. O nome disso é investimento cruzado, né? Investimento cruzado. Quando a própria gestora pega o dinheiro aplicado em um fundo e investe em outro fundo dentro dela, que investe em outro fundo, ele vai multiplicando a taxa de administração. E aí, no final das contas, isso acaba tirando o dinheiro do cotista, né? Não é
não é uma boa prática de gestora. Então, caso veja isso acontecendo dentro de um fundo imobiliário, já tiveram outros, né? Quem acompanha os podcasts ali e escuta os antigos, que eu recomendo muito, tá? Apesar de que eles vão ficando para trás, mas o objetivo meu quando eu faço aqui as gravações é muito mais ser uma aula e dar esses ensinamentos do que, claro, né? Na medida do que eu posso trazer aqui numa live de 1 hora, né? Mas eu tenho que trazer justamente esses aprendizados que são atemporais. Então sempre verifica, essa gestora ela investe em fundos imobiliários, já é um ponto negativo. Quer dizer, se é uma gestora de tijolo, né? Existem fundos de fundos e eles podem fazer sentido, tá? Inclusive eu recomendo isso para quem quer gastar menos tempo, quem ainda está começando, não tem problema nenhum. Mas aí tu sabe que o objetivo do fundo é aquele. Agora, se tu está investindo em um fundo de shopping, ele vai lá e pega 5% do patrimônio e fica comprando fundo imobiliário por dentro, e às vezes da mesma gestora que tu está investindo, aí é muito feio, né? Já é feio já comprar fundo imobiliário. Porque se não tem dinheiro onde investir, então distribui em dividendo para o acionista. E muito pior, né? Aí sim, o sinal vermelho se investe e faz investimento cruzado dentro da própria gestora. Então fiquem de olho nisso aí, tá? Vejam os relatórios gerenciais e vão atrás para ver se tem investimentos em FIIs, além de ver também se é alavancado ou não, como a gente viu aqui, né? Mais 10% aqui, 9,5%, tá tranquilo. Passando dos 10% ali também já começa a comprometer. Até porque a renda que se tem desses imóveis, ela é difícil bater né? Tu vai ficar brigando com uma taxa de juros de 15% aí. É difícil tu gerar uma renda de 15% com imóveis, 15% ao ano que eu digo, né? Que é o que está a taxa Selic. Então, e se tem dívida, o dinheiro da dívida, não esqueçam, no fundo imobiliário, ele tem preferência sobre o dinheiro dos dividendos. Então, antes de pagar os dividendos, a empresa tem que pagar a dívida. Se ela não tivesse dívida, sobraria mais dinheiro para pagar em dividendos. Por isso que não é bom ter dívida também. Beleza, meus caros? As perguntas estão muito boas aqui. Dividendos de FIIs. Dividendos de FIIs continuam isentos mesmo após a nova lei de taxação de dividendos. Eu mostrei aqui para vocês no relatório hoje, né? Falei sobre essa nova lei de dividendos. Começou a ser aplicada em 1º de janeiro de 26 desse ano. Então faz um mês que está sendo aplicada para os sortudos que recebem 50 mil reais mensais ou mais, tem taxação de dividendos, porém não para FIIs, tá bom? Então isso é muito positivo, mais um ponto positivo para os fundos imobiliários. Se tu vai receber, né, a base de cálculo é anual, né? Então 600 mil em dividendos ou mais por ano, e tu quer investir em fundos imobiliários, mesmo assim tu continua isento. Agora, para ações, né, como eu falei na live de ações já, tem essa taxa de 10%. Passou da base de 600 mil, é 10% sobre o excedente. Tá bom? É 600 mil por ano a base de cálculo. Que dá, por isso que se fala em 50 mil mensais, né? Mas a base de cálculo é 600 mil por ano. Tá bom? Então, os dividendos de FIIs, sim, continuam isentos, mesmo após a nova lei de taxação de dividendos. Ponto positivo para os fundos imobiliários. Próximo aqui. Bolsa vai disparar com a queda da taxa Selic no ano que vem? Se Deus quiser, sim, mas a gente nunca pode, como eu estava falando, inclusive aqui na live, a gente nunca pode contar, principalmente em ano eleitoral, com o que está previsto no relatório Focus. Tá? Primeiro de tudo, vamos falar sobre essa previsão, né, da queda da taxa Selic. Quando se fala que a taxa Selic vai cair, é porque tanto o relatório Focus, que é um relatório, para quem não sabe, divulgado pelo Banco Central, com a média, né, das projeções de economistas de vários setores econômicos, do governo, financeiro, agro, acadêmico. Eles compilam essas opiniões e fazem uma projeção, e ela está apontando que ano que vem vai fechar em 12,25. Ano que vem não, esse ano, 12,25. E no outro ano vai continuar caindo, não sei se para 10,25 e 2028, 9,75. Se não me engano é isso, tá? Todo mundo pode ver esse relatório Focus, que é divulgado pelo Banco Central. Caso tenha interesse, é só ir no Google e digitar relatório Focus, Banco Central. Lá tem as projeções desses economistas que eu falei, tanto para inflação, para déficit público, né? Déficit nas contas públicas, e isso tudo muda muito de um governo para o outro.
tá? O relatório Focus ele vai mudar completamente dependendo do discurso do presidente eleito para o ano que vem. Se fosse o Tarcísio eleito, mudaria completamente. Aí sim a bolsa ia disparar, né? Se fosse o PT de novo, aí a taxa de juros já tem uma projeção mais de alta. Por quê? Porque é um governo que tende a gastar mais, tá bom? E isso impede a taxa Selic de cair, tá bom? O governo mais gastador é uma coisa que impede a taxa Selic de cair. Inclusive o governo, né, durante esse mandato aí do governo Lula, entrou em embate com o Banco Central, porque queria que baixasse a taxa de juros. Isso aconteceu no governo Dilma também, baixar a taxa de juros na martelada, né? De cima para baixo, baixar a força, o que não dá certo, só piora a situação, né? A Dilma acabou sofrendo impeachment naquela situação. Mas, de qualquer forma, a gente pode ver que mesmo com o governo PT, nesses últimos 4 anos, gastando mais, tendo déficit público consistente, a inflação permaneceu controlada, a taxa de juros está bem acima da inflação, então talvez mesmo com o governo PT a taxa de juros possa cair, e aí sim a tendência é que a bolsa e o mercado de fundos imobiliários ele suba, tá? Suba mais do que se a taxa ficasse de lado ou do que se a taxa Selic subisse, porque tudo é um custo de oportunidade, né? O investidor no final das contas ele quer ganhar mais dinheiro. Se a taxa Selic está caindo, ele vai ver outras alternativas e começar a ver com melhores olhos aí o mercado de ações e o mercado de imóveis, que é o de fundos imobiliários. Pergunta clássica. Ações ou FIIs, qual vale mais a pena investir? Aí aqui vem a resposta que muita gente, né, gosta sempre da resposta cravada. E aqui a resposta é depende, tá? O mercado de ações, ele tem mais volatilidade, ele tem mais setores para tu analisar, então é mais difícil de tu analisar. Mas caso tu saiba, né, fazer análise fundamentalista bem feita, tenha confiança, segurança para fazer, é um mercado que pode te dar mais retorno. Em comparação com, né, quanto à isenção de dividendos, ponto positivo para os fundos imobiliários, para quem tem muito dinheiro investido, né, o mercado de FIIs acabou ganhando mais um ponto positivo agora, porque mesmo para quem recebe mais de 50 mil mensais, ainda é isento no caso de FIIs e não é mais isento no caso de ações. Porém, no caso de ações, a compra e venda abaixo de 20 mil por mês, ela é isenta. Então, se tu compra 10 mil reais em fundos imobiliários e a tua cota sobe para 15 mil e tu vai vender, tu vai pagar 15% sobre o lucro de 5 mil. Tá bom? Então tu vai pagar 750 reais de imposto. É uma boa mordida. No caso de ações, se tu compra por 10 mil e sobe para 15 mil, tu vai ficar isento naquele lucro ali. Tá bom? Então tudo é por isso que é importante a pessoa conhecer, não é qual vale mais a pena. A renda fixa tem ponto positivo, o mercado de FIIs tem pontos positivos, o mercado de ações tem pontos positivos, tudo depende do perfil do investidor, né? Aquela conversa que o pessoal já tá... O pessoal acha meio chato já essa conversa, né? Mas infelizmente é isso, tá? No caso dos FIIs, vale mais a pena investir para aqueles que querem aqui a renda mensal isenta, como eu falei, a renda mensal superior, para quem investe já em imóveis físicos, né? Quem passou a vida inteira investindo em imóveis físicos, às vezes é muita gente que tem bastante dinheiro, passou a vida inteira comprando imóvel físico, porque não sabia que existia um mercado de fundos imobiliários para suprir aquela tua necessidade dos dividendos mensais. E aí foi se financiando e não tem problema nenhum, né? Pelo menos a pessoa se preocupou em investir. Mas depois ela percebe, eu estou recebendo aqui 0,4% ao mês em um imóvel físico que eu fico tendo que depender de imobiliária, fico dependendo às vezes de troca de inquilino, de lidar com problema, quando eu podia estar recebendo o dobro investindo em um fundo imobiliário aí e ter vários imóveis espalhados pelo Brasil inteiro. Tá? Então, para quem investe em imóvel físico, o mercado de fundos imobiliários é uma porta de entrada muito boa e melhor ainda porque tu pode começar com pouco dinheiro, né? Então tu pode botar, por exemplo, o cara tem um imóvel de 500 mil, ele não precisa começar com 500 mil igual no mercado de imóvel físico. Ele pode botar R$1.000 e ver, é assim que funciona, né? Os dividendos caem assim, o relatório é de tal jeito, e com o tempo, ganhando confiança, vai alocando mais capital na medida que ele queira, né? Se conhecendo e conhecendo o mercado de acordo com o perfil de cada um. Aí depende de cada um, né? Então, ações ou FIIs, qual vale mais a pena? Os dois
valem a pena, depende do perfil do investidor. Recomenda 3 livros sobre finanças para quem quer aprender a investir com segurança. Vamos lá então. O primeiro de todos, eu vou recomendar 3 clássicos e um que eu vou me atrever aqui a botar no meio como introdutório, mas que logicamente eu não estou querendo comparar esse livro com esses 3 outros aqui, dos grandes, dos maiores de todos os tempos, né? Mas esse aqui é o primeiro livro, é o que eu recomendaria mesmo, e que é muito bem avaliado também, depois vocês vejam lá na Amazon, que é o meu livro sobre análise fundamentalista no mercado de ações, tá? Mas que tem aprendizado sobre tudo, sobre educação financeira. Os aprendizados que tu aprende aqui é para o mundo dos negócios, é para o mercado imobiliário, tá? É análise fundamentalista, e análise fundamentalista tu aplica em todos, né, em todos os tipos de investimento da tua vida, tá? Então, o Fique Rico na Bolsa de Valores, um método que une as filosofias dos maiores investidores de todos os tempos. Todos esses que eu vou mostrar aqui estão nesse livro aqui, que é mais, né, que é menor aqui, 100 e poucas páginas, e que ele vai te dar a base para daí sim aproveitar esses livros aqui que estão em outro patamar, tá? O livro Fique Rico na Bolsa, se ele é bom e tem boas avaliações, é porque ele se apoiou nos ombros desses caras aqui, nos ombros desses gigantes. E aí eu já vou mostrar na ordem que eu acho que é do mais simples para o mais complexo, tá? Então, o primeiro dos 3 dos maiores aqui é o do Peter Lynch, que é um clássico daqui, uma tradução do One Up on Wall Street, que ele fala justamente de uma maneira simples para os investidores leigos, como investir no mercado de ações, como ele fazia para ganhar dinheiro no mercado de ações, mostrando que qualquer um pode usar as técnicas dele para investir, tá? Logicamente, de análise fundamentalista. O Peter Lynch ele conseguiu uma rentabilidade média de 30% ao ano em dólar, na frente de um dos maiores fundos de investimento dos Estados Unidos. Então, alguma coisa a gente pode aprender com ele, tá? Em segundo, o jeito Warren Buffett de investir, os segredos do maior investidor do mundo, do Robert G. Hagstrom. Tá bom? Muito bom esse livro também. Eu tenho outro livro do Warren Buffett que eu acho que é ainda melhor porque é a biografia dele autorizada mesmo, né? Que aí conta, daí dá uma visão de negócios muito melhor, que é a Bola de Neve. Não vou levantar ali para pegar agora, tá? Mas muito bom também, dá uma visão mais do mundo de negócios, fala sobre análise fundamentalista, a visão do Warren Buffett, que também teve uma rentabilidade aí acima de 20% ao ano em dólar por um período de 50 anos. Então, na minha opinião, é muito mais difícil fazer o que o Warren Buffett fez do que fazer o que o Peter Lynch fez, porque a janela de investimento do Peter Lynch foi de menos de 20 anos, enquanto a janela do Warren Buffett de mais de 20% ao ano é de 50 anos, né? Muito mais difícil, né? Manter a consistência por 50 anos. Falta 15 ainda para eu chegar nos 50 e o cara já estava fazendo mais de 20% ao ano em dólar. Dá para aprender alguma coisa com ele, né? E esse aqui, que eu diria que é a bíblia dos investimentos, inclusive o próprio Warren Buffett fala que esse aqui é o livro de investimentos que todo mundo deveria ler. Esse é o grande livro da vida dele. Já falou que 75% do que ele aprendeu sobre investimentos foi com esse livro aqui, que é O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Benjamin Graham foi professor do Warren Buffett, era gestor de fundos. E aí é análise fundamentalista pura, assim, estatística. É muito bom para quem já tem uma base, então eu deixaria esse por último aqui para ler, tá? Começar pelo meu, depois do Peter Lynch, Warren Buffett, terminar com Benjamin Graham. Tá bom? Porque aqui tem bastante estatística, mas que te dá um convencimento, assim, de como aquilo funciona, que enfim, vocês já devem ter me ouvido recomendar esse livro aqui, quem acompanha há mais tempo sabe que eu recomendo muito. Tá bom? Então tá aí os 3 livros e um de brinde para dar uma base para entender melhor esses 3 livros. A pergunta clássica das lives de FIIs, né? Que também tem nas lives de ações, mas que nas lives de FIIs dá para responder mais direto ao ponto, porque justamente é o mercado para se buscar renda mensal, tá? Então a pergunta aqui: quanto preciso investir em HGLG11 para receber 10 mil mensais em dividendos? E aqui é aquela coisa
da regrinha de 3, né, que eu vou pedir para o editor botar na imagem aqui depois, conforme eu for falando. Então, o X da questão é quanto eu preciso investir, qual é o patrimônio total que eu preciso estar investido para fazer com que o dividend yield, que é de 8,4% ao ano, me gere 10 mil mensais. Então, primeiro de tudo, a gente vai transformar os 8,4% em mensal, porque o 8,4% do dividend yield é anual, tá? Então, 8,4 dividido por 12, 0,7 ao mês. E aí a gente quer saber o X da questão vezes 0,7% ao mês é igual a 10 mil mensais. Então, 10 mil mensais divididos por 0,7%, que daí para botar no cálculo é 0,007, e aí vai dar igual aqui R$ 1.428.571. Tá? Então esse é o valor que tu precisaria ter investido em HGLG11 para receber 10 mil mensais em dividendos com base na taxa de dividendos que ele está sendo negociado hoje aí, que é 8,4% ao ano. Beleza? Então quem tem 1,4 milhões aí e se aposenta já com 10 mil, já tem uma possibilidade aí. HGLG11 vale a pena investir? Olha, conforme a gente viu na live aqui de hoje, é um fundo que tem uma performance histórica muito boa, né? 14,3% ao ano contra 9,8% do CDI, contra 9,5% do IFIX, isso por 15 anos. Tá? Esse 14,3% do HGLG11 é a média, quem quiser conferir depois, vem aqui no relatório gerencial. Vou mostrar o gráfico aqui de novo. Tá? Mas lembrando que é um fundo já muito consolidado. A gente pode ver aqui, ó, esse gráfico preto aqui é o HGLG11 desde 2011 aqui, o histórico, um bom histórico de análise. Em laranja o IFIX e o pontilhadinho ali é o CDI. E aqui a gente vê que a rentabilidade anualizada ali de 14,3% do HGLG11 é muito boa, tá? Agora, é um fundo que já está consolidado. Eu não acredito que ele vá continuar dando 14,3%. Porém, né, segundo os pontos positivos até que eu mencionei aqui de investir em fundos imobiliários, considerando que a HGLG11 é um fundo muito bem consolidado, antigo, de uma gestora boa, confiável, que cobra uma taxa de administração baixa, só 0,6% ao ano, não cobra taxa performance, então a maioria do retorno fica de fato para os cotistas. Vale a pena sim investir em HGLG11 para compor a parte de logística da tua carteira de fundos imobiliários, beleza? Mas, como eu falei, não é aquele investimento que tu vai dar uma grande porrada, não é? Mas é um bom fundo de logística, confiável, relatório gerencial é bom, as taxas são baixas, então sim, tá? Vale a pena investir, claro, dependendo do perfil de cada um. Qual a liquidez mínima segura para FIIs e ações, na sua opinião? Liquidez, para quem não sabe, é o volume de negócios de uma ação ou de uma cota de fundo imobiliário, tá bom? É o que considera compra e venda. Então, aqui já falando o mínimo para ações, que na minha opinião é 2 milhões, tá? 2 milhões sendo que ainda é uma liquidez baixa, tá? Só estou dando um mínimo, assim, de que para baixo disso eu nem vou olhar. Tá? Uma liquidez de 2 milhões significa que todo dia de negócios, né, em dia que o mercado está aberto, são negociados 2 milhões daquela ação. Ou seja, 1 milhão na compra e 1 milhão na venda. O mercado de fundos imobiliários, como ele é um mercado menor, se tu excluir tudo que tem 2 milhões ou menos, tu acaba excluindo muito fundo imobiliário da tua análise, tá? Mas assim, pelo menos 1 milhão de negócios diários eu também não olharia no caso de fundos imobiliários. Tá bom? A liquidez baixa ela gera alguns problemas ali, principalmente em períodos de alta volatilidade. O valor da cota cai muito pela falta de liquidez. Às vezes é até um bom fundo, só que por ele ser muito pequeno, a liquidez baixa ela acaba respondendo de forma negativa em períodos de crise, tá? Quando tem algum fato relevante negativo sobre aquele FII ou sobre aquela ação. Tá bom? Então pode ter uma volatilidade maior aí indesejada, e volatilidade é risco, né? A gente não quer risco. Então, para evitar esse tipo de coisa e para evitar também manipulação de mercado, que é mais fácil quando tem menos liquidez, né? É mais fácil de um grande investidor
ou de enfim, dos tubarões aí mexerem com os preços e manipularem o mercado, é mais fácil fazer com a liquidez baixa também. Então, 2 milhões para ações e 1 milhão para FIIs, abaixo disso eu nem olharia. Esse foi mais um quadro análise de FIIs, espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa, tá? Se aprenderam alguma coisa, acharam interessante, encaminha para aquele amigo, aquele familiar que vocês querem o melhor para eles, que eles aprendam como investir com segurança, como investir para a aposentadoria e garantir uma vida financeira mais tranquila e aquele papo todo. É isso, meus caros. Boa noite, um beijo no coração de cada um e até a próxima. Valeu!